vamos falar de um outro tempo, né? O tempo, ó, tempo do relógio. Trabalho, filhos, casa. A Fabiana, por exemplo, sabe muito bem o que é tudo isso. E você, consegue definir prioridades para o seu dia? Pois é. Olha, Rafael, mesmo acordando às 4 da manhã, tem dias que a noite chega e eu não consigo fazer tudo que é programado. Deve acontecer muito com as pessoas que estão em casa também, né? É verdade. Para esses casos em que o dia precisaria ter mais que 24 horas, o psicólogo Adroaldo Faraco tem algumas dicas. Obrigado pela presença. Que dicas seriam essas? Bom dia. Bom dia. Olha, o dia tem 24 horas. É o banco do tempo. No nosso banco financeiro, onde nós recebemos o nosso salário, quando nós não gastamos o nosso salário, no dia seguinte ele está lá, às vezes com uma boa aplicação até rende juros. No banco do tempo não é assim. O tempo que você não usa, ele é desperdiçado e no dia seguinte não está mais lá. Nessas 24 horas que são depositadas no nosso banco do tempo, 8 horas você usa para dormir. Quando você dorme, você não faz nada, você descansa. Tem pessoas que acabam dormindo um pouco mais e acabam então queimando o outro grupo de 8 horas, que são divididas em 3 grupos de 8. 8 para dormir, 8 para você trabalhar e 8 que são subdivididos em pequenos afazeres, lazer, enfim, algumas visitas, algumas atividades. Se as pessoas não dosam e não adequam especificamente o que fazer em cada um desses grupos de 8 horas, elas acabam se prejudicando, acabam se atrapalhando no sentido do decorrer do seu dia a dia. Mais recentemente, a falta de tempo tem piorado em relação a alguns anos, algumas décadas? Isso é só uma impressão ou é verdade? Não, isso é verdade, né? A população mundial atinge agora em setembro 7 bilhões de habitantes. Nós vemos aí um sistema de trânsito que não dá conta do fluxo, né? Nós vemos nas empresas as pessoas correndo atrás da produtividade e o tempo não mudou. O tempo continua sendo aquelas saudosas 24 horas. Então é evidente que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e percebemos que não há mais tempo. Nós temos no dia a dia as tarefas importantes e as tarefas circunstanciais. Algumas pessoas falam de tarefas urgentes. Tarefas urgentes, na verdade, não existem. São as importantes que você não fez ontem e, por conta disso, ficaram urgentes. As pessoas que costumam destinar uma boa parte do tempo para as tarefas circunstanciais acabam perdendo tempo. É importante que nós priorizemos no nosso dia a dia as tarefas importantes e comecemos por ela, adequando e definindo uma certa rotina para o nosso dia a dia, porque se nós deixarmos, seremos absorvidos pelo entretenimento e por algumas atividades que são circunstanciais e poderiam ser prorrogadas. Existem dicas para fazer esse planejamento, né? Ele acontece dia após dia, existem algumas obrigações que estarão sempre no nosso dia a dia, que é o fato de trabalhar, por exemplo, e essa questão do trânsito me parece também fundamental, parece que o trânsito está gritando, também quero algum tempinho do seu dia. Exatamente. E, aliás, tem consumido muito. Tem consumido muito. Cada pessoa tem um tempo, né? O tempo do relógio, ele é diferente do tempo da pessoa. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo. Tem pessoas que costumam se habituar a 10 minutos de atraso, 10 minutos adiantados. É importante que nós saibamos entender qual é o nosso tempo. Tem pessoas que são mais rápidas, pessoas que são mais lentas, pessoas que nós chamamos de mais autocráticas, aquelas pessoas mais práticas que fazem as coisas com mais objetividade. E aquelas pessoas mais democráticas, que utilizam um pouco mais de tempo. No mercado de trabalho, às vezes nós temos pessoas democráticas em atividades autocráticas e isso acaba congestionando o tempo. Uma boa dica para as empresas, na hora de selecionarem, na hora de contratarem, é que elas observem como é o ritmo das pessoas. Existem pessoas rápidas, pessoas lentas. E se o trabalho, se a demanda do emprego em si exige velocidade, não deveríamos, então, ter nessa vaga uma pessoa lenta. Adroaldo, ter uma agenda pode ajudar? Assim, dicas práticas para as pessoas conseguirem se organizar melhor. Tem gente que guarda papelzinho no bolso, isso ajuda também? Como é que funciona? O papelzinho no bolso acaba sendo um outro comprometimento, porque acaba perdendo o papelzinho, né? E depois gasta um tempo para achar o papelzinho que seria para ajudá-lo no tempo. Mas a agenda, sim, né? A agenda eu acho que ainda continua sendo o grande aliado, né? Nós colocarmos uma agenda e definirmos exatamente por dias, né? E não aquela agenda que você risca para lá, risca para cá e no fim não entende mais nada. Mas uma coisa planejada. E hoje em dia, né, com tanta revolução tecnológica, enfim, fica muito mais fácil. Às vezes, no próprio celular você consegue, exatamente. Mas às vezes também tem gente que perde tempo, às vezes, com isso. Como é que você vê essa situação? Pode ajudar, mas também pode atrapalhar? Nós não podemos ser obsessivos, né? Acharmos que o celular, acharmos que a tecnologia pode ajustar o nosso tempo. O tempo é de cada um. Se você definir que você vai ter tempo, é uma questão de percepção, né? Einstein, na teoria da relatividade, já disse que quando você está na companhia, numa boa companhia, uma hora parece um minuto. E quando você está sobre um sol escaldante, um minuto parece uma hora.
Então, é importante que cada um de nós saibamos identificar o nosso tempo e por conta dessa identificação, nos ajustarmos da maneira que for mais interessante para nós. Não dá só uma última, não dá para reclamar de falta de tempo. Está faltando é planejamento. Falta planejamento, é uma questão de percepção, né? Se nós definirmos que o tempo para nós constitui um bem importante, até para você ter uma ideia, o que é caro ou barato no mercado significa exatamente a questão do tempo, né? Aquilo que demora mais para ser produzido é mais caro. Ok. O Adroaldo dá uma palestra, dá um curso hoje e amanhã na Ênfalo de São José, à noite. O telefone é 4009-5515-48 aqui na Grande Florianópolis. Obrigada e bom dia. Agradeço, bom dia.